O que nós temos de notícia sobre esse período da nossa história do surgimento das civilizações? Nós já tivemos outros momentos nas nossas lives anteriores para falar de um processo migratório que aconteceu e que um conjunto de espíritos que não eram oriundos da Terra, mas vindo de outros lugares, se inseriram no planeta, produzindo transformações muito profundas no conhecimento humano, no intervalo de tempo até razoavelmente curto, diante daquilo que nos foi ofertado por esses espíritos profundamente inteligentes que para cá vieram. E nesse conjunto de espíritos houve um grupo de espíritos que, chegando no nosso planeta, transformou-se numa civilização específica, a civilização egípcia. Tinha um determinado perfil, e isso a gente já comentou na nossa quinzena passada, quando a gente comentava sobre o outro ramo desses espíritos migrados. Então, o que a gente tem? A gente tem um grupo de espíritos que foi para o Egito e que compôs uma civilização com aquelas características que nós vimos na última live. Mas houve um outro grupo de espíritos com um outro perfil psicológico que edificou uma outra civilização. Eles edificaram uma outra cultura que é mais antiga do que o próprio Egito, tá? A gente, quando fala de história, povo antigo, Egito. Mas o Egito, embora seja antigo, a Índia, ela se estruturou antes do Egito se estruturar. Então, eles têm, na verdade, saberes, conhecimentos, informações muito mais do campo intelectual, campo religioso do que propriamente do campo intelectual, no sentido do desenvolvimento tecnológico. Os espíritos que constituíram a civilização egípcia, eles eram muito tecnológicos, eles tinham muito conhecimento de matemática, eles eram muito voltados para as ciências, para o ocultismo, para essas verdades da imortalidade. Essa civilização não tem esse apelo tecnológico. Não é. É um outro grupo de espíritos. É um grupo de espíritos formados por uma sensação de desinteresse pelos aspectos materiais. Eles não têm interesse em tecnologia. O aspecto espiritual toma muito mais espaço no psiquismo dessas entidades. Elas estão muito mais voltadas para os interesses do espírito e pouco interesse pelos bens da terra. A riqueza material, a faustuosidade, a condição de ostentação das riquezas materiais, ela não está na raiz do pensamento desse povo. É um povo que tem uma estrutura diferente. Esse povo é um povo voltado para os aspectos espirituais, desconectado de determinadas manifestações do avanço da tecnologia. E eles vão ser, na verdade, segundo aquilo que Emmanuel coloca, e a gente tem a possibilidade de ver isso dentro do texto, como sendo a primeira civilização entre os migrados que se estabelece sobre a Terra. Então, do ponto de vista técnico, eles são formados de que maneira? A raça humana surge na África e ela começa a sair da África em busca de terra fértil. É isso que acontece. Nós éramos nômades, então a gente sai procurando comida. Se nós tivéssemos ficado na África e só saído de lá quando a gente tivesse descoberto a agricultura, talvez a gente não tivesse nem povoado o mundo inteiro, que a gente ia se satisfazer com as terras onde estava. Mas como nós éramos espíritos ainda nômades,
não tínhamos conhecimento de agricultura, tem que andar. Por isso foi povoando o mundo. Foi andando atrás de terra fértil, foi procurando. Quem sabe a terra da frente não é melhor do que a gente está. E com isso, a gente foi peregrinando pelo planeta, foi ocupando determinadas condições. E as condições climáticas, as condições que eram apresentadas no meio que a gente se desenvolvia, foram promovendo alterações. Lugares mais frios, o homem teve mais pelos para conseguir resistir ao frio. E lugares mais quentes, a pele se tornou mais escura para suportar a agressão que o sol produzia sobre a pele. Todos nós sabemos que a melanina ela é um excelente instrumento protetor da pele contra câncer e uma melhor adaptação em climas mais severos. Então, as mutações vão acontecendo e esses migrantes, esses espíritos que estão exercitando, vai promovendo umas alterações nas nossas condições orgânicas, e as condições orgânicas vão facilitando com que as migrações ocorram para certos lugares ou não. Por exemplo, determinadas etnias que possuíam uma cor de pele diferente acabaram se adaptando mais em certos lugares, e aí a migração dela para outros ambientes não deu certo. E a gente vai perceber a chegada dos espíritos que haviam migrado numa região que é conhecida como a região que nós chamamos de Índia. Nós chamamos Índia, mas eles não chamam a Índia de Índia. O nome que os hindus dão para a Índia é Bharata. Os índios que moravam no Brasil chamavam essa terra de Pindorama. O nome do Brasil para os índios era Pindorama. E o nome da terra para os hindus é Bharata. Assim como o Japão para os japoneses é Nippon. Eles chamam de Nippon e os hindus chamam de Bharata. Então, eles chegaram nessa região chamada de Bharata e começam a se estruturar como civilização, assim, ainda no começo dessa história, apresentando ali as primeiras estruturas de organização social que a gente vai ter. E nesse período, grandes gênios começaram a encarnar nesse período da história da Índia. Nós estamos falando de milhares de anos atrás. Isso é tão remoto que eles não têm nem certeza de quando é que esse negócio aconteceu, de tão longínquo que é. Então, eles começam a se organizar e surge ali, eu não sei explicar, talvez quem for espírita consegue explicar, mas eu não consigo explicar, mas aparecem umas pessoas com um conhecimento que não faz sentido para aquela época. Não faz sentido. E eles começam a trazer saberes, conhecimentos, informações para esse povo, que era um povo recém-saído da pré-história. Eles estavam ainda se ensaiando para um processo de organização social, quando a gente vai observar a chegada desses espíritos que vão trazer conhecimento para eles. Eles usam uma língua muito interessante, chamada sânscrito. É uma língua que a linha não é embaixo, a linha é em cima. As letras se desenvolvem da linha para baixo. É da linha para baixo. Então, aqui tem como se fosse uma régua, e aqui as minhoquinhas, que são as letras, aquelas minhoquinhas vão surgindo dessa barra horizontal que liga todas as letras. E eles começam a falar, ainda não tinha ainda escrita, né? Mas eles começam a expressar a sua fala em sânscrito. E aí acontece uma coisa muito interessante.
Esses sábios, esses homens de conhecimento, eles decidem criar uma espécie de Google da época. Decidem juntar todo o conhecimento num lugar. Isso a gente fez muitas vezes na história da humanidade. Lá em Alexandria, o pessoal criou uma biblioteca, que era a Biblioteca de Alexandria. Ela era o Google da época. Todo o trabalho científico que eu fazia, eu criava um papiro para a minha cidade e outra cópia ia para a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, ela tinha por objetivo reunir todo o conhecimento produzido da humanidade. Então, tudo que era produzido ia uma cópia para Alexandria e lá eles organizavam. Deviam ter um livreiro lá que tinha lá uma metodologia científica para organizar os papiros de acordo com os assuntos, né? Mas lá na Índia, logo no começo da história, os homens decidiram que eles iriam organizar o conhecimento que eles já possuíam para que tivesse um canto aonde as pessoas buscassem o saber. A palavra conhecimento em sânscrito, a gente diz Veda. Veda significa conhecimento, saber. Então, eles decidem construir um negócio chamado os Vedas, ou seja, os conhecimentos. Os sábios, então, começam a coletar todos os saberes que eles tinham nessas obras que não eram escritas, elas eram também tradição oral. Então, aí eles começam a reunir nessas obras, que seriam os Vedas, os conhecimentos que eles estavam reunindo para que as gerações futuras tivessem acesso. Os Vedas são quatro livros diferentes. Por isso que são os Vedas, os conhecimentos. E eles eram escritos em formas de poesia. Eles não eram feitos em texto livre. Eram poemas. Eles escreviam poemas com os conhecimentos que eles descobriam. O nome desses poemas que compõem os Vedas chama-se Upanishads. Então, você tem os Upanishads e tem os Aranyakis. Os Aranyakis também são estruturas que existem dentro dos Vedas, onde os poemas são apresentados para as pessoas. Então, mas por que eles eram em poemas? Porque não era escrito. Como é que eu faço para uma pessoa decorar um conhecimento? Bota em poema que ela decora mais fácil. Batatinha, quando nasce, tarará, tarari, não sei o quê. Então, se você criar um poema ou uma musiquinha, as pessoas conseguem guardar esse conhecimento. Então, é por isso, olha a genialidade, é por isso que os Vedas não são um texto raso, liso, escrito. São poemas, são rimados, para que as pessoas declamassem, para que as pessoas se aproximassem desse conhecimento. Nem todos os conhecimentos dos Vedas são conhecimentos espirituais. Tem muitos conhecimentos que os Vedas trazem que são conhecimentos comuns. Tem receita de comida. É conhecimento também, ué. Tem até como fazer versos, como fazer rimas, mostrando como é que você compõe um poema e a maneira de rimar, o tipo de rima que existe e tal. Isso está colocado dentro dos Vedas. Então, eles são esses conhecimentos, e eles não eram escritos, eles eram tradição oral. E só para passar para a Cris, os Vedas, tem um autor chamado Pedro Granja, que escreveu uma obra que não adianta procurar, que não acha, vai ter que achar no sebo. A obra se chama Afinal, vírgula, Quem Somos? Ponto de interrogação. Que é uma obra que faz um estudo detalhado da evolução do pensamento religioso, falando um pouquinho de cada religião. Fala dos Vedas, fala dos celtas, fala dos gregos, dos romanos, dos egípcios, dos persas, vai navegando pelas várias culturas.
E dos Vedas, ele traz alguns trechos dos Vedas. E lá Pedro Granja diz o seguinte, que tem um trecho dos Vedas que diz assim: se não vos transformardes moralmente, ouça bem Denise Balô para não dizer que nunca ouviu falar. Está dito nos Vedas, segundo a obra afinal Quem Somos. Se não vos transformardes moralmente, apenas vos condenareis a experimentar novas encarnações em outros corpos e, quiçá, em outros mundos. Os caras sabiam de transição planetária. Não é possível, pelo amor de Deus, não é possível, pelo amor de Deus. Então, nos Vedas você vai encontrar essa estrutura que vai dar origem a um conjunto de conhecimentos. E são exatamente os Vedas que vão gerar, a partir dali, uma família de religiões. O mundo possui duas grandes famílias religiosas. Eu não estou dizendo que não tem outras, mas tem duas famílias religiosas que são as mais robustas. Um braço são as religiões abraâmicas, que são as três nascidas de Abraão: judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, do braço de Abraão surgiram três braços, três religiões. E tem o braço védico. As religiões védicas, da onde vai surgir Krishna, Buda, o taoísmo, o shintoísmo, isso tudo vai surgir desse braço védico que vai depois espalhar as religiões do Oriente. Então você tem dois troncos robustos, o tronco védico e o tronco abraâmico. E aonde estava o tronco védico? O tronco védico estava na Índia milenar. É lá que é surgido esse conhecimento, sem ser escrito, é tudo tradição oral na forma de poemas, e os hindus vão aprendendo esses versos que contam a vida imortal, contam o renascimento, conta a história dos homens, conta todas essas coisas para edificar efetivamente as primeiras raízes de religião na Terra no sentido estruturado. As primeiras religiões estruturadas no planeta nascem na Índia. E o interessante é que não é uma cultura que vai nos legar grandes conhecimentos de matemática, grandes conhecimentos astronômicos, porque os egípcios nos deixaram muita informação de imortalidade, mas de matemática deixaram um monte de coisa também. Os gregos deixaram muita coisa de filosofia, mas muita coisa de matemática também. Os romanos deixaram muita coisa de administração, não deixaram nada de matemática, até porque eles formaram os advogados, né? Por isso que advogado até hoje foge da matemática, porque os números romanos, você vê que o número romano você não faz conta, né? Não tem quem faça conta com o número romano, por isso que chama cálculo, porque eles usavam pedrinhas para fazer conta. Então, somavam as pedrinhas e davam os resultados. Então, os romanos são muito bons de direito, mas não são nada bons de matemática. São ruins de matemática. Não deram boas contribuições, mas deram contribuições científicas incríveis. Você vai no Coliseu, você fica olhando aquilo e diz, gente, como é que esses caras fizeram essa estrutura lá em cima? Que cálculo estrutural eles fizeram para estruturar isso? Como é que é esse negócio? Como é que esses homens faziam isso? Os aquedutos de Roma, que traziam água daquelas peças assim, aquilo é um negócio doido. Os hindus, eles não têm muito essa contribuição. Você vai encontrar, realmente, palácios belíssimos de construção, mas essa não é a maior contribuição que eles dão. A maior contribuição que a gente encontra dentro do povo hindu é, especificamente, o legado religioso que vai ser o grande veio das religiões orientais, que vai dar origem a tudo que vem do Oriente. Onde está a raiz? Nos Vedas.
Eles são a origem de todas essas coisas. Elahá, vou pegar esse seu gancho, porque, na verdade, a gente está, para quem está chegando agora, está nos acompanhando hoje pela primeira vez, né? A gente está pegando aí o 5º capítulo do A Caminho da Luz, cujo autor espiritual é Emmanuel, e falando sobre a Índia. Então, Elahá, pegando esse seu gancho sobre o legado religioso, me causa muita espécie, assim, me ressalta muito aos olhos. E aí, falando um pouco da estrutura desse capítulo e a estrutura até da obra, né? Como Emmanuel ele é pedagógico no sentido de apresentar as características e as potencialidades de cada povo que ele esclarece, né? de cada conjunção social. E nesse capítulo da Índia me chamou muito a atenção a forma como ele organiza a abordagem que ele faz sobre esse povo, né, que viveu e que vive até hoje às margens do rio Ganges. Ele, inclusive, inaugura o capítulo falando isso. Como você colocou até agora, são os pródomos, né, de toda a civilização. Ele fala que eles são causais como origem, no sentido de serem a raiz de todas as sociedades organizadas, que vamos conhecer depois, porque eles antecederam os egípcios, eles antecederam os gregos, antecederam os romanos, antecederam os povos tribais, germânicos, celtas, enfim, por aí vai. E na organização hindu, que é o subtítulo que Emmanuel elege, né, para inaugurar esse capítulo, e depois ele vai segmentando o capítulo em vários outros subtítulos, eu fui tentando fazer, dessa vez, né, para nosso encontro de hoje, uma leitura diferenciada. E aí é bacana porque, por exemplo, na organização hindu, que é o primeiro subtítulo, eu vou encontrar como palavra-chave adoração. Adoração, que é exatamente isso que o Elahá acabou de colocar para a gente. A entrega, a potencialidade do povo hindu, ele traz como característica muito contundente essa questão da noção de divindade, noção de divindade, e 2, adoração. A gente vai ver que a cultura da Índia até hoje é assim, né? Se perpetua Sim. Dessa forma muito contundente, no sentido deles traduzirem essa adoração em várias manifestações sociais, na música, na arte, na dança, várias manifestações da dança. Eu estou trazendo isso como exemplo porque cada música que é dançada traz um significado de louvação, traz um significado de adoração. A coreografia em si, ela está totalmente cercada de simbolismos. Então, eu faço a minha virada de mão, por exemplo, sobre a cabeça, enfim, eu estou inventando as coisas, mas inventando os movimentos porque eu não tenho ciência para falar sobre eles. Mas o importante é a gente notar que cada gesto da coreografia é uma fala diferente de adoração. Então, é muito interessante como é que esse povo hindu ele se constrói dentro desse aspecto da adoração. Depois, nessa mesma introdução da organização hindu, Emmanuel nos repete a informação que o povo hindu também foi proscrito de capela, né? Então, os egípcios lá na frente vão se manifestar como um povo, né, exilado, e os hindus também, de igual forma, vieram, né, da constelação de Capela. E é na Índia, afirma Emmanuel, que se reuniam os arianos puros. E aí me chama mais atenção, porque a gente já pula para o segundo subtítulo. Os arianos puros, meus amigos, são os hindus, que depois se pulverizaram pela Europa, né, e por outros países, por outros continentes, inclusive o australiano. Então, é muito interessante quando Emmanuel chancela essa observação, que cai por terra
toda aquela bandeira ideológica levantada pelo nazismo, falando da raça ariana. Porque a raça ariana não é tez branca e olhinho azul, não, e cabelo lourinho. A raça ariana pura, isso atesta Emmanuel, vem da raiz hindu, do moreno, da tez morena, do cabelo liso, negro, Trigueiro. né? Do trigueiro. Então, é muito interessante essa informação para a gente sublinhar, né? E para a gente se apartar cada vez mais dessa bobagem de racismo. É uma coisa boba e não tem nada a ver. E aí, uma outra observação que eu percebo, e aí eu vou parar por aqui, porque já é o subtítulo do expansionismo dos áreas, né? Emmanuel vai atestar também que eles formam todas as balizas das sociedades, né? Da Grécia, dos latinos, dos celtas e dos germanos. E aí, quando a gente olha de forma apartada, de forma segmentada, todas essas tribos e todas essas sociedades, a gente vai perceber que foram elas as que começaram as guerras, as que começaram os combates entre as tribos, né? Os celtas combatiam, né, os germânicos combatiam os latinos, né, os gregos. Então, havia ali todo um combate entre tribos, quer dizer, latinos não, né? Porque latinos vai estar do outro lado do oceano. Mas na geografia europeia, a gente vai ter embates tribais horrorosos entre os vikings, os nórdicos, os anglo-saxões depois, né? Os celtas. Bretões, francos. Os bretões, né? Os bretões que hoje França, né? Então a gente vai perceber que tudo isso, minha gente, tem uma raiz única, que são os arianos puros, que é esse povo da Índia. E é muito curioso quando a gente pega essa informação e pensa assim, mas espera aí, se é tudo a mesma raiz, por que eles estão combatendo-se entre si? Por que eles se intitulam ou se auto-intitulam diferenciados, né? Então, Emmanuel, nesse subtítulo do expansionismo dos arianos, dos árias, melhor dizendo, ele sinaliza isso para a gente, porque é um olhar míope. Nós sempre temos, infelizmente, dada a nossa falta de evolução, né? E aí eu falo por mim, muitas vezes, diante do global, diante do que realmente importa, que é essa visão mais agigantada sobre o detalhe, a gente tem essa miopia. E aí as tribos guerreavam, como se diferentes fossem, mas não eram diferentes, todos tinham a mesma origem, todos estavam ali, né, desdobrados a partir de uma única raiz. Então, até nesse conhecimento histórico, existe um apelo para que a gente exercite a fraternidade, exercite a irmandade, que, afinal de contas, todos somos originários de um único ponto, né? E essa questão de tribo, de divisão, de raça, tudo isso é uma grande bobagem. Isso que eu queria comentar pela Rai Denise. É muito importante isso, para a gente poder dar o entendimento do que essa civilização veio trazer de contributo. Porque, assim, houve um investimento muito grande espiritual na Índia. O que eles fizeram? Eles desceram os sábios e os sábios desenharam a estrutura espiritual. É como se alguém descesse para forrar o local e garantir as balizas aonde essa sociedade iria se movimentar. Quando essa sociedade já está com as balizas desenvolvidas, que os sábios deixaram os seus conhecimentos, encarnam as almas problemáticas dentro das balizas postas. Isso parece muito com a história do Brasil, em que você constrói um país com uma estrutura cristã, organiza desse pronto. Não, está organizado. Agora
pode colocar esse pessoal lá dentro, que essas balizas cristãs vão conter os excessos. Mas o que aconteceu? Eles não eram espíritos, vamos dizer assim, sublimados. Se fossem, eles não teriam vindo. Eles tinham graves defeitos. Então, os sábios vêm, constroem o arcabouço psicológico, o arcabouço espiritual para essa civilização, e depois de edificado os Vedas, vêm surgir os homens que teriam que lidar com os seus conflitos. E na medida que os homens se aproximam dessa sociedade, eles vão construir aí um formato de sociedade que expressa o que está dentro deles, que é o modelo de sociedade fundamentado em castas. Então, você vai ter, dentro da estrutura da Índia, desde o princípio, uma formação em que cada classe social se originou de uma parte do Deus Brahma. Os sacerdotes da cabeça, os guerreiros dos braços, os artesãos das pernas, os escravos dos pés e os párias da sola dos pés. Eles estão abaixo dos escravos. Os párias seriam uma classe social proscrita. E se alguém da classe dos brahmanes, cabeça, casasse com alguém da classe dos braços, os dois perdiam sua condição, os dois se tornavam párias. Se a sombra de um pária passasse sobre alguém, só a sombra, ele já ficava impuro e tinha que ir para o rio Ganges para se lavar, para poder se limpar da sombra do pária. E aí você diz assim, mas como é que um povo que é reencarnacionista cria um sistema desse que é tão contrário à ideia da reencarnação? É porque a ideia era o seguinte, os que desobedecem os Vedas renascem párias. Deu para entender? Então, você tem que seguir a lei para que você tenha do próprio Brahma a possibilidade de reencarnar numa casta melhor da próxima vez. Mas se você desobedecer, você vai lá para a sola do pé. Então, a condição de ser pária, ela não era uma condição sem causa, porque os que nasciam na condição de pária, porque eram encarnações de desobedientes. O que está representado aí, Denise Balot? O processo da migração. Como é que os judeus representaram? Adão e Eva perdem o paraíso. Como é que os egípcios representaram a ideia da zoomorfização, os deuses zoantropomórficos, os corpos de animais, a ideia da metempsicose? Isso tudo são raízes da interpretação deles do processo migratório. E os hindus? Casta. Os que desobedecem vão lá para baixo, vão ser miseráveis. Desobedeça para você ver, obedeça os nossos deuses para que você não precise passar por essa circunstância. Então, eles tinham vários deuses. Eles chegaram a uma época a ter 33 mil deuses. Tinha quase mais deus do que gente, né? Então, eles tinham muitos deuses, muitos deuses. E isso, de certa maneira, torna a tolerância religiosa muito maior. Culturas politeístas são mais tolerantes religiosamente, porque eu digo assim, olha, o meu Deus gosta de margaridas, o meu gosta de lírio. Eu estou certo, você está certo. Se for um Deus só, isso é negativo. Ele gosta de lírio escolhido após a chuva, e você tem que obedecer. Como tem vários deuses, está tudo certo. Então, você vê que as grandes guerras religiosas que a gente assistiu no Ocidente
são guerras entre povos monoteístas. O monoteísmo, mal interpretado, gera o fanatismo e ele desenvolve a guerra religiosa. Quando você vai para ambientes onde existem vários deuses, as tensões religiosas elas são menores. Por isso que a história do braço védico, em termos de religião, não tem tanto sangue como tem o braço abraâmico, que acaba gerando religiões que a intolerância, o fanatismo, faz surgir o processo da violência entre os irmãos. E aí você vai ter uma coisa muito interessante. Dentro do sânscrito existe uma partícula que é formada pelas letras M, A, H, mar, mar. E ela significa grande, grande, mar. Em sânscrito, alma, a alma comum chama Atma. Uma grande alma seria Mahatma. Por isso que Gandhi era conhecido como Mahatma Gandhi, porque é uma alma grandiosa. E esse título é dado só para os espíritos que eles entendiam que eram... Ninguém é assim Mahatma à toa, não. Tem que ter realmente uma vida de devoção, de demonstração para ser um Mahatma. Eles chamavam a Índia de Bharata. E eles fizeram um poema, que é o maior poema que o mundo conhece, que é o poema que conta a história da Índia. Só que eles não chamam de Índia, chamam de a Grande Índia, que pega a Índia, Paquistão, aquela região toda ali, é a chamada Grande Índia. Se Índia é Bharata, Grande Índia é Mahabharata. Por isso que é Mahabharata o poema. O poema é Mahabharata porque é a Grande Índia. Ele é Mahatma porque ele é uma grande alma. E eles têm uma estrutura de governo. Você tem o Pachá. O Pachá é uma autoridade que é como se fosse, no nosso nível, um governador. E você tem um outro que está acima do Pachá, que é como se fosse um rei de um condado. Ele domina várias províncias. Então, ele está acima do Pachá. Ele chama Rajá ou Rajá. O Rajá está acima do Pachá. E tem o grande rei, que é o que toma conta de vários Rajás. Como seria o nome do cara que toma conta de vários Rajás? O Maharaja. Por isso que é o Maharaja. O Maharaja, que a gente chama de Maharaja, é um grande rei. Quando diz assim, fulano era um Maharaja, então ele era um rei de outros reis. Era um grande rei. Tinha o Rajá, o Pachá, que toma conta de um pedacinho, o Rajá e o Maharaja, que era essa estrutura. Então, eles tinham uma organização política com esse modelo e uma organização social muito estranha para nós que somos ocidentais, porque as pessoas não mudam de classe social. Você pode acertar na loteria e você continua na classe social que você tem. Você não sobe, você não tem... As classes sociais, elas são totalmente impermeáveis. Você não fura para ir para outra classe. Você nasceu Sharia? Vai morrer Sharia. Pode até ser um Sharia rico, mas nunca deixará de ser um Sharia nesta existência. Então, eles vão construindo uma sociedade profundamente religiosa, mas, ao mesmo tempo, profundamente disciplinadora, e profundamente cobradora da obediência, em que esses conhecimentos precisam ser vivenciados, precisam ser respeitados, para que você não encontre na lei de causa e efeito as consequências, gerando aí as condições que a gente conhece de renascimento dentro da condição dos párias. Teve uma novela que usava uma outra expressão, chamava Dalits.
fulano, caminho para as Índias, né? Chamava Dalit. É a mesma coisa. São sinônimos. Dalits, párias, são sinônimos. Hoje isso está mais enfraquecido. O processo de ocidentalização veio moendo um pouco essa rigidez e a ideia de párias como seres absolutamente segregados, ela está perdendo força na Índia atual. Mas é muito interessante ver como é que essa estrutura se organizou. É uma estrutura social que tem algumas coisas que a gente não consegue entender, porque eles não dão valor à riqueza. Eles não dão valor à riqueza. As pessoas vivem pobres sem questionar a pobreza. Eles não questionam isso. Eles entendem isso como uma questão circunstancial dessa existência. E isso não é problema. Eu sou pobre, mas eu não tenho a ambição de, eu queria ter tanto. Não. Na raiz do povo, não tem isso. Eu tenho um amigo espírita que ele foi à Índia. Se eu preciso conhecer como é essa cultura. E ele disse assim, eu vi coisas impressionantes. Ele disse, eu fui para lá para experimentar a sociedade. Eu quero sentir como é que ela é. Aí ele conheceu um homem muito interessante, que ele vive de trocar cédulas na rua. Ele vive de trocar cédulas. Então, ele ganha, assim, você tem uma cédula velha, você entrega a cédula velha, já toda moidinha, cansadinha, e ele te entrega um valor um pouquinho menor de cédulas jovens, novas. Aí ele pega as cédulas velhas e troca no banco pelo mesmo valor. E ele vive dessa diferençazinha. Muito pequena. E eu vi coisas incríveis. Eu vi pessoas que montam uma espécie de quiosque no meio da rua para distribuir água para as pessoas. Não pode cobrar. O meu papel aqui é distribuir água. Você chega lá, a água, ele põe água para você. Esse é o trabalho dele. Aí disse que ele vinha andando na rua e ele via um cara que ele limpava o ouvido. O sujeito cobrava para limpar o ouvido. Então tem barbeiro, tem tudo na rua. Aí disse, eu estou aqui na Índia, eu vou pedir para esse cara limpar meu ouvido. E o homem não tem instrumento nenhum. Aí disse, mas você... Não, eu estou lá, eu fui experimentar. Sim, mas é questão de higiene. Então, para mim, eu estava lá, eu queria experimentar. Aí você pegou um monte de coisa extremamente rudimentar, meteu no ouvido dele, começou a querer limpar o ouvido. E aí ele disse para mim assim, quando eu era criança, eu tive um problema no ouvido e houve uma ruptura do meu tímpano que ele cicatrizou. Eu tenho uma cicatriz no tímpano. E quando o cara limpou meu ouvido, ele disse, você tem um problema no tímpano desse lado. O cara sacou o problema no tímpano dele. Então é uma sociedade completamente diferente. A gente espera uma sociedade assim com... É claro que existe uma Índia tecnológica, eles são grandes programadores de computador. Hoje, muitos dos grandes programadores do mundo são hindus. Eles são gênios na matemática, gênios na área da computação. Mas essa é uma outra Índia. É como no Japão. Você tem um Japão tradicional e tem um Japão ultramoderno. Lá também você tem uma Índia que é ultramoderna e uma Índia que é uma Índia muito, muito simples, onde eles têm hábito de cremar as pessoas quando morrem. As pessoas morrem, vão para o local, aí ali você é cremado e as cinzas são jogadas no rio Ganges. Só que aí o pessoal reclama que nem sempre o cara consegue queimar inteiro, aí parte do corpo não crema, aí fica meio queimado, meio cru, e eles jogam o cara meio cru, meio cozido na água, e às vezes você tem problema por conta disso. Existe um grupo de eremitas chamados de sadhus, S-A-H-D-U-S, sadhus. Eles andam nus e eles fazem votos para a vida inteira. Então, eles vivem recolhidos e dizem,
partir de hoje eu não vou mais baixar esse braço. E ele vive o resto da vida com o braço levantado. O braço seca. Se você procurar aí, sadhus, deve aparecer a imagem. Tem um bem conhecido que ele levantou o braço e não baixou mais. Tem uns que decidem não falar mais, não vão mais emitir palavra nenhuma. E eles ficam sem falar até o fim da vida. Aí, nas festividades, eles aparecem na cidade procurando a cinza dos mortos. E eles se passam as cinzas dos mortos para que eles nunca esqueçam que nós somos apenas corpos que irão virar depois cinza, para que não tenha vaidade. Procuram as cinzas, se passam as cinzas todinho. Andam sempre cinzentos pela cidade. Então, é uma civilização que tem muito apelo nesse sentido, do aspecto espiritual, politeístas e com essas características aí tão interessantes na estrutura deles. E vão formar a base do pensamento védico, que vai ser inspirador para Krishna, para Buda, para todos os demais que virão depois deles. É ainda, né? Ela era mais fortemente no passado e é ainda uma civilização que privilegia muito a questão da exteriorização da fé através de culto, né? Então, os cultos são muito ainda respeitados e reproduzidos na Índia, né? Ou a cerimônia de casamento, a preparação da noiva, aquelas pinturas na pele, né, que se faz, tudo isso tem simbolismo, tudo isso traz significado. E quando você nos fala, Elahá, da questão dos párias, né, das castas, dos rajás, dos Mahatmas, enfim, toda essa escalonização de segmentação, né, da sociedade, é interessante que Emmanuel também comenta que isso tudo tem como pano de fundo ainda a questão do orgulho, que é algo que marca muito essa sociedade primeira na civilização hindu. Olha que interessante como ele fala assim, mas como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico. Ele usa essa expressão, doloroso atavismo psíquico. Porque como é que eram lá os componentes psíquicos dos degredados de Capela? Também não havia um orgulho muito grande, uma resistência ao cumprimento da lei maior, né, da lei natural? Sim, havia. Daí porque eles não acompanharam o progresso daquele mundo, né? E aí, como fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, diz Emmanuel, não obstante as suas tradições de espiritualidade, que é o que a gente sublinhou aqui, a questão da religiosidade, a questão da adoração, a questão da divindade, não obstante essa tradição da espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho. E aí Emmanuel vai no fulcro da causa, o espinho do orgulho, que deu motivo ao seu exílio na Terra. Então, ele está recuperando a história de Capela. E mais lá na frente, no subtema Rajás e Párias, ele vai falar que os arianos da Índia, né, a matriz ariana, porém, não se compadeceram das raças atrasadas, né, com menos experiência evolutiva, nesse sentido, que encontraram em seu caminho. Então, esses capelinos, né, encontraram pelo caminho espíritos mais jovens, espíritos novos, aborígenes, também habitando a mesma região, e cuja evolução deveria representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes foram considerados, e aí vem os párias, e aí vem essa sensação que o Elohá falou para a gente,
de cujos membros não poderiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Então, quer dizer, havia ali uma diferenciação, né, de reencarnação, sem sombra de dúvida, né? A gente tinha uma parcela dessa civilização ainda com desdobramentos muito profundos da sua experiência enquanto capelinos, se encontrando com espíritos mais jovens, né, que Emmanuel classifica como sendo espíritos de aborígenes, e por conta desse orgulho exacerbado, estabelece-se na relação de um com o outro a questão da dominação, a questão da subjugação e do trabalho forçado. Então, a gente vê que esse fantasma, né, da subjugação de um pelo outro, ele passa, como ela também nos lembrou, é muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, só que sob o viés da escravidão, com os africanos. Sim. Né? Então, a gente vai ter o português indolente, que não quer trabalhar e quer eleger uma nova força de trabalho ali, aí dá o gancho. Subjuga, né? Subjuga. E tem uma coisa interessante aí, Cris, sabe? Que as pessoas, muitas vezes, mesmo reencarnacionistas, querem justificar todo o processo de exploração e pobreza através da reencarnação. Como se toda pessoa que estivesse num processo de sofrimento, obrigatoriamente tivesse uma expiação. E aqui nós temos claramente um fenômeno que não é expiatório, é um processo provacional, em que entidades perversas, exploradoras, se aproveitam da ingenuidade dos que são mais frágeis e iniciam um fenômeno de dominação e de geração de sofrimento que não precisava acontecer. Essa aproximação de elementos com diferenças, ela está muito mais colocada para quê? Para que você desenvolva o outro povo, para que você puxe essas pessoas num caminho evolutivo. Mas aí eu olho uma oportunidade de exploração e sem que eles tenham uma razão kármica para que isso aconteça, eu inicio um processo de exploração. Aí eu me endivido. Eu me endivido por ser o explorador. Amanhã posso até estar na condição deles, mas já num processo expiatório. Mas nem todos os que passam por processos de exploração são necessariamente almas devedoras da lei. Mas o mecanismo da própria evolução aproxima os que são menos dos que são mais, para que aqueles que são mais possam auxiliar, instruir, melhorar. E a gente não consegue fazer esse processo de se desenvolver. E aí, quem não faz, né, Larra, quem não consegue fazer esse processo, aí sim, por questões de reencarnação, vai voltar como paia. Aí sim. Aí sim, né? Aí sim. Elahá, deixa eu comentar uma coisa com todos vocês. Um desabafo, né? É um desabafo e, ao mesmo tempo, um atestado do quão a nossa doutrina espírita ela é consoladora. Fazer só uma derivação do assunto, mas que tem a ver, eu não vou fugir do contexto, não. No dia 13 de maio, que foi agora sábado passado, é uma data a ser comemorada, né, no Brasil por conta da abolição da escravidão. E, infelizmente, essas datas está todo mundo passando batido, né? Ninguém dá valor, poucos dão valor à relevância dessas datas, né? Então, pouco se fala da data da independência, pouco se fala da data da abolição, mas, enfim, nós tivemos uma cerimônia e um evento muito bonito em Vassouras, localizada aqui no Vale do Café, que, aliás, foi uma região que conviveu muito com a escravidão e traz, aqui no Rio de Janeiro, e traz cicatrizes profundas por causa dessa convivência com a prática hedionda da escravização do semelhante, né? Mas é muito interessante porque a gente conseguiu reunir nesse evento pessoas que hoje são lideranças da causa, eu não sei nem como é que se intitula, porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com as palavras, mas eu vou falar da causa negra, né? da causa da comunidade preta, né? que hoje em dia reclama com muita propriedade, respeito, ausência de racismo, etc. e tal.
E nós reunimos também lideranças que são historiadores. Tínhamos, de um lado, uma liderança, né, um jornalista que é redator-chefe da revista Raça, para vocês terem uma ideia, e, do outro lado, um príncipe da Casa Imperial do Brasil, um Bragança, né, Dom Alberto, de Orleans e Bragança, representando a família imperial brasileira, e dialogando sobre a questão, né, da relação do império, da família imperial, da princesa Isabel, com o processo da abolição, e quais eram todos os panos de fundo desse processo todo, enfim. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, em dado momento, nessa maturidade de reflexão, o representante da causa negra, né, da causa preta, ele falava assim, não, porque nós precisamos ter um momento de atitude por parte do Brasil, do governo brasileiro e de todos os brasileiros. Nós precisamos, e nós clamamos por um momento de reparação. Então, o que importa para a gente é uma reflexão a respeito da questão da escravidão, mas que redunde em reparação com retratação. Né? A mesma coisa que os hebreus, né, os judeus, melhor dizendo, pedem em relação ao Holocausto. Eles pedem reparação também, né? Uma postura política de reparação. E aí, né, era muito interessante, porque eu ia ouvindo aqueles diálogos e aqueles contrapontos e pensando assim, puxa vida, né? Se esse pessoal conhecesse a doutrina espírita, eles não estariam tão angustiados, porque a própria justiça divina, nesse processo reencarnatório, oferta essa reparação, né? Então, Sim. é só uma parte, sabe, para a gente poder pensar sobre tudo isso quando a gente pensa nos párias também, nos párias da Índia, porque muitos estavam ali enquanto párias porque tinham sido marajás, que tinham sido rajás e mahatmas, né, que usurparam dessa questão do orgulho para o achatamento do próximo, né, Elahá? A reencarnação vai se encarregando desses ajustes. Mas eu queria só destacar algumas palavras que a gente herdou dos hindus. Então, karma é uma palavra hindu. Por que Kardec não usa a palavra karma? Porque dentro do karma está prova e expiação junto. Por isso que melhor não usar. A gente não usa prova e expiação. Karma. Dharma é outra palavra de lá. Chakra, os chakras, os chamados centros de força. Yoga, meditação, esses conhecimentos espirituais vieram todos de lá. E aí no texto, Emmanuel destaca que nenhum povo recebeu tanta informação sobre reencarnação, sobre as leis universais, do que o povo hindu. Eles foram o povo mais abastecido de informação espiritual entre todos os que vieram para a Terra. Suas revelações foram extremamente claras sobre renascimento, lei de causa e efeito. E não estou falando só dos Vedas, estou falando do Bhagavad Gita, do pensamento búdico, que todos têm raízes védicas e são fartos em notícias sobre reencarnação. Então, todas essas grandes doutrinas do Buda, seja o Buda Sakyamuni, Nichiren Daishonin, qualquer um que seja, mas essas doutrinas todas, elas impulsionam a percepção da reencarnação na base de todas essas questões. Aí, o que a gente percebe? Nós herdamos esses conhecimentos, herdamos esse saber, mas não necessariamente fizemos a mudança interior. E eu não estou criticando os hindus, longe de mim estar fazendo isso, mas observe, houve muito apelo externo dos faquires, dos eremitas, desse desinteresse pelas coisas materiais, mas a transformação moral dentro da sociedade, que seria o seguinte, eu vou continuar no meu lugar, no meu ambiente doméstico e vou mudar para ser melhor. Essa proposta, ela não é muito visível dentro dessa ideologia. É mais a ideia de que eu tenho que sair para me iluminar.
eu tenho que me retirar para que eu me transforme, eu tenho que ser isolado do mundo para encontrar a luz, porque o mundo é mau. Então, tudo isso são conhecimentos que a gente acabou construindo pelo pensamento que a gente herdou da Índia. O Buda, mais tarde, iria fazer essa reflexão de que eu posso me iluminar sem precisar sair do meu lar. Mas isso foi uma circunstância já bem depois. Mas de tudo isso, o que fica? Um conhecimento absurdo que eles deixaram para nós, que a gente ainda hoje está estudando e aprendendo. Agora, no século XX, é que a gente se virou para o Oriente para tentar buscar esse conhecimento que estava como que segregado do lado de lá. E agora nós estamos começando a fazer a grande caminhada de integração desses saberes como sendo um saber só. A descoberta de que todas as verdades convergem para o mesmo ponto é o grande final da jornada. Enquanto a gente olha as doutrinas como diferentes, nós ainda somos imaturos. Na hora que eu olho todas as doutrinas e digo, gente, é tudo a mesma coisa, eu alcancei a compreensão mais alta das revelações que esses homens todos trouxeram. Elahá, você faz a nossa prece de encerramento? Faço sim. Vamos orar? Senhor, quão majestosa é a tua presença sobre a nossa história. Quão intensa e magnífica é a tua mão invisível a coordenar os destinos da nossa humanidade. Nós, os teus filhos, contemplando agora a tua majestosa presença na nossa história espiritual, só temos a te dizer muito obrigado por tudo isso, pelos inúmeros esforços de nos revelar as leis universais para que aprendamos o caminho da felicidade. Derrama assim sobre todos nós as tuas bênçãos. Ajuda-nos a refletir sobre tudo aquilo que aqui estudamos na noite de hoje. E confere-nos nessa quinzena que se inicia. Momento de profunda reflexão para todos nós, a fim de que reflitamos o valor de tudo isso que nos ofereces, para que faça sentido conhecer, para que faça sentido a nossa apropriação de todos esses saberes, para utilizá-los na nossa vida pessoal, nos nossos dramas domésticos, nos nossos conflitos mais profundos, facilitando a solução dos intrincados problemas que trazemos dentro de nós. Não permite que isso seja apenas um prazer para os nossos cérebros, mas que seja fundamentalmente a ferramenta essencial para que descubramos a que propósito aqui viemos. Derrama assim sobre nós as tuas bênçãos de paz e ilumina o nosso entendimento para que consigamos fazer verdadeiro bom uso de todo o saber que tu tens nos oferecido. Permanece assim conosco, Senhor da vida. Ilumina as nossas almas e guarda os nossos corações na tua infinita paz.